Hoje, no nosso Band de Entrevista, nós vamos conhecer a história da maior construtora do sul do país, que nasceu em Londrina. É a Plainge, nasceu em 1970, está completando 46 anos, está presente em vários estados e no Chile também. Quem conversa com a gente aqui é Fernando Fabian, ele é filho do fundador que há 70 anos criou a empresa. E nós vamos entender como é que uma empresa paranaense cresceu numa época de tanta crise, tantas crises diferentes, sobreviveu e ampliou, fazendo um caminho diferente da média. A construção civil é um setor muito complicado, muito sujeito às crises econômicas. E o grupo Plainge superou e continuou crescendo o tempo todo, continua sólido e crescendo. Fernando Fabian, a impressão que dá num primeiro momento, conhecendo a história, é que seu pai fez um diferencial, se formando como engenheiro industrial e indo por dois segmentos. Ele não ficou dependente só do residencial, que é o mais suscetível às crises, mas também foi para a área industrial e, juntando estes dois segmentos, conseguiu dar solidez ao projeto. Isso mesmo. O fato de atuar nos dois segmentos fez com que, no momento de baixa de volume de obra no segmento industrial, esses recursos, mão de obra, equipamentos e engenheiros poderiam ajudar e trabalhar no segmento residencial. Essas duas atividades complementares acabou mostrando ser uma forma bastante eficaz de reduzir desperdícios e sobras de equipe. Então, o principal no início era a construção industrial e entre uma obra e outra havia um espaço, havia como mobilizar essa estrutura para fazer também residências. O foco principal foi industrial. Isso mesmo, a empresa começou com o foco de obras industriais, logo nos anos 70, com a primeira fábrica do grupo Coca-Cola na região de Londrina, e logo em seguida esse cliente, o grupo Coca-Cola, se tornou o principal nosso cliente no segmento industrial e até hoje nós fazemos projetos e construções de fábricas de Coca-Cola no país todo. A partir da confiabilidade, então, do primeiro projeto, se conquistou um cliente que está aí há décadas, o mesmo cliente principal. Isso. Essa primeira fábrica foi um projeto piloto do grupo Coca-Cola e nós conseguimos contribuir também até para melhorar o processo industrial e otimizamos movimentação de materiais e produtos, e isso acabou nos qualificando para fazer outros trabalhos em seguida para os fabricantes de Coca-Cola e usando um pouco da expertise do fundador no segmento industrial. A formação do teu pai, então, que buscou São Paulo e um curso de engenharia industrial, é que acabou fazendo a diferença. Ele era diferente do engenheiro padrão daquela época, que era aquele que fazia residência, que fazia um pouco de tudo. Sim, ele é formado em engenharia industrial e ele tem bastante conhecimento de processos industriais e depois, trabalhando no segmento de construção civil, ele pôde juntar as duas expertises, a expertise de construção civil e a expertise de processo industrial. E essa união fez com que a prestação de serviço para clientes e fábricas industriais pudesse ser diferente e qualificar a empresa para obras nesse segmento. A Coca-Cola foi importante por ser a maior, uma empresa bastante grande, das que vocês atenderam era a maior, tinha muito fôlego e tinha sempre obras, então teve uma continuidade. Mas ele também partiu para outras obras em outros segmentos industriais também. Perfeito. Em vários outros segmentos industriais, seja na área de embalagens, por exemplo, Grupo Dixie Toga, aqui na região de Curitiba, um fabricante de origem suíça-alemã que chama SIG, que fabrica aquelas embalagens de leite longa-vida, e segmento automotivo, segmento de alimentos, em diversos segmentos industriais. É uma engenharia de muita complexidade, sai do padrão convencional, onde as coisas mais ou menos são repetitivas. Aí, no caso, cada obra é uma obra diferente e realmente tem que se adequar. Sim.
Algumas coisas são específicas e de um segmento para outro, mas sempre, por exemplo, a movimentação, o fluxo de produção ser bem estudado e ser otimizado é sempre muito importante, né? Por exemplo, nós fizemos uma fábrica para o grupo Atlas Schindler de elevadores e uma fábrica que eles desativaram todo o parque industrial que eles tinham na região do ABC e vários paradigmas que haviam nessa fábrica, que como ela foi feita e foi crescendo em etapas, ela funcionava de uma forma. Quando ela foi desativada para fazer uma fábrica completamente nova, foi possível rever todo o processo industrial e fazer uma fábrica com espaço menor, produzindo o mesmo volume. O residencial começou lá em Londrina ainda, aí no meio tempo, entre uma obra e outra industrial, veio então a construção de prédios em Londrina inicialmente. Isso mesmo. No momento em que acabava uma grande obra industrial, essa mão de obra e esses equipamentos que eram usados, eles poderiam ser reaproveitados, poderiam ser utilizados para a construção de edifícios, né? Nós inicialmente começamos com edifícios pequenos, residenciais, em Londrina, isso no final da década de 70, e gradativamente essa atividade, que era uma atividade intermitente, ela passou a ser uma atividade permanente para o grupo. Atrás das fábricas que vocês construíam para a Coca-Cola, surgiam as oportunidades. Foi o caso então do Mato Grosso, com Cuiabá. Isso mesmo. Já nos anos 80, o grupo construiu uma unidade da Coca-Cola em Cuiabá e logo em seguida uma usina destilaria de álcool. Isso durou 3 anos aproximadamente e quando nós concluímos essas 2 obras, nós decidimos iniciar também no segmento residencial em Cuiabá, já que a região do Centro-Oeste, nessa época, estava crescendo coisa de 10%, 15% ao ano, e era uma região que carecia muito de empreendedores e de empreendimentos de qualidade, com uma visão mercadológica mais avançada. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi o mesmo processo? Também foi pela Coca-Cola que vocês chegaram lá? Nós também fizemos uma indústria da Coca-Cola em Campo Grande e também juntou o fato de que o estado do Mato Grosso ele estava se dividindo e ele passaria a ter uma segunda capital, que era Campo Grande. A capital original do Mato Grosso, que era o estado que unia hoje os 2 estados, sempre foi em Cuiabá. E com a divisão foi necessário criar toda uma estrutura estadual de secretarias e o impulso que a economia teve de Campo Grande foi bastante significativo. Curitiba, como é que entrou dentro desse mapa de cobertura da Plaenge? Curitiba nós iniciamos em 2003 e somos paranaenses de origem. Temos muito orgulho de nossa origem e para a gente foi um privilégio poder iniciar a operação na capital do nosso estado. Iniciamos com um empreendimento chamado Le Corbusier, no Ecoville, e tem sido muito bom estar aqui em Curitiba e eu não sei de cabeça hoje em dia quantos empreendimentos nós fizemos aqui, mas temos tido muito sucesso aqui em Curitiba. No setor residencial, como é que você situa? Quais são as linhas público-alvo que são procurados pela empresa? A Plaenge é focado em produtos de alto padrão. Nós trabalhamos com empreendimentos que começam com 120 metros de área privativa e vão até 300 metros de área privativa, com alto padrão de acabamentos e sempre com a filosofia de
oferecer produtos muito atualizados, sempre buscando o que existe de mais moderno e mais arrojado em termos de design. Na faixa jovem também tem obras? Na faixa jovem nós atuamos com outra marca, que chama-se Vanguard, que é especializada nesse público. Aí são empreendimentos para jovens e famílias que estão iniciando e procuram um empreendimento com boa relação custo-benefício, com localizações boas e com design daí mais voltado também para o público jovem. Curitiba tinha uma demanda reprimida. Vocês chegaram em 2003, estava no auge da expectativa de crescimento e depois, logo a seguir, até tivemos o preço dobrado aqui dos imóveis rapidamente. Trouxe isso também empresas de São Paulo, em grande número vieram para cá, mas isso depois foi acabando quando começou a crise do país. Como é que vocês sofreram isso aqui com relação a Curitiba? Olha, esse boom que ocorreu aqui em Curitiba, ele ocorreu em outras cidades do país também, e ele teve muito ligado à diminuição da taxa de juros e a maior acessibilidade ao crédito imobiliário. Sempre o imóvel é um valor muito elevado e o fato de existir linhas de financiamento é um grande facilitador na aquisição do imóvel. Mais recentemente, com esses anos agora, onde o país teve um crescimento negativo, o mercado imobiliário, assim como outros segmentos, também sofreu essa diminuição na demanda, mas sempre os empreendimentos mais bem localizados, os empreendimentos com o projeto mais adequado ao público-alvo, aquele que os acabamentos e os detalhes conquistavam as famílias, esses empreendimentos sofreram menos, né? Então, o fato de nós atuarmos de uma forma bastante conservadora em termos de riscos e de concepções fez com que a empresa não sofresse grandes problemas, né? Não tivemos problemas. O governo vai ser obrigado a achar uma alternativa, e aqui entra a questão do emprego, não só industrial, mas o problema do emprego, porque o setor que vocês gerenciam é um fator muito importante para a geração de empregos no país. O que seria hoje o caminho para resolver isso? Financiamento de volta? Facilidade de aquisição? Qual que seria o caminho? Eu acho que a questão de juros é uma questão muito importante, porque o mesmo valor de imóvel sendo financiado com uma taxa de juros mais baixa faz com que a prestação seja menor e caiba no bolso de maior quantidade de famílias. Então, acho que o principal fator seria a taxa de juros. E a taxa de juros está muito ligado a expectativas e também a macroeconomia do país. Você acha que a situação já está melhorando? Eu acho que nós temos sinais já, ainda pequenos, mas consistentes, de que gradativamente os investimentos estão voltando e os grupos estão acreditando outra vez numa retomada. Nós estamos conhecendo hoje a história da Plainge, que nasceu em Londrina em 1970, tem 46 anos, chegou a vários estados do Brasil com obras industriais de grande porte e também residenciais. Além de muitas capitais, também chegou ao Chile. E o Fernando Fabian, que é o diretor-geral da Plainge, está conversando com a gente. Como é que foi esse caminho para o exterior? Como é que surgiu isso dentro dos projetos da empresa, que a princípio ficariam no Brasil? Então, o Chile é um país que nós sempre tivemos vontade de atuar lá, mas a oportunidade acabou surgindo numa visita que nós fizemos ao México, que na época estava passando por um boom imobiliário, e nós conhecemos algumas empresas e alguns executivos que atuavam no segmento de construção civil no Chile. E através desses conhecidos, posteriormente,
nós fizemos um empreendimento, fomos convidados para fazer um empreendimento em sociedade com eles, no sul do Chile, e decidimos fazer esse investimento lá, inicialmente só em um projeto, e o projeto foi bem recebido, foi bem vendido, e quando o empreendimento foi concluído, nós decidimos fazer uma atuação permanente lá, e então sim, nós mandamos executivos nossos para residirem no Chile e iniciarem a Plainge neste país. E o Chile é um caso interessante, porque apesar de ser uma economia bem menor, ela foi mais organizada e mais precocemente, tem mais estabilidade. Dos países da América Latina, talvez seja hoje o de melhores condições. Perfeito. A economia do Chile, com certeza, é a economia mais organizada da América do Sul. E os índices, todos macroeconômicos, demonstram isso, né? Um país com baixa taxa de inflação, crescimento consistente do PIB e índices de pobreza e índice de pessoas em curso superior muito elevados. E aqui no Brasil, o interessante, falando do Sul primeiro, vocês foram nos pontos-chave, né, como o caso de Curitiba, Maringá, Londrina, Joinville, que praticamente é a capital econômica de Santa Catarina, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e também Mato Grosso do Sul. São bons mercados e não tão competitivos como seria para entrar em São Paulo ou Rio. Perfeito. Realmente, nós escolhemos essas cidades pelas características de cada uma delas. São mercados imobiliários importantes e um fator importante também é com economias voltadas para segmentos diferentes. Por exemplo, Joinville é uma cidade com um perfil muito industrial, já, por exemplo, Londrina é uma cidade que tem no agronegócio sua principal fonte de atuação, e Curitiba, que tem uma economia bastante diversificada, uma capital importantíssima no país. O segmento industrial, qual é a leitura? Nós falamos do residencial. E o industrial, está respondendo ou está sendo afetado por esse momento da economia? O segmento industrial ele está voltando também. Nós já percebemos vários clientes nossos voltando a nos procurar, pedindo um orçamento, um projeto de uma futura expansão, de uma adequação. Então, nós percebemos sim uma retomada. Contando um pouquinho da história, é interessante relembrar aqui, porque você falou do teu pai, ele começou nos anos 70, 1970. Isso. E talvez ele não imaginasse o tamanho que poderia ganhar, apesar que Londrina, naquele tempo, tinha uma fase muito boa ainda, depois foi prejudicada na sequência pela queda do café. Mas ele pegou uma fase áurea no começo e juntou com o industrial. Sim. Aí talvez esteja a raiz, além da formação diferenciada dele na área industrial, para conseguir fazer uma empresa com esse porte e com essa durabilidade. Meu pai comenta que quando ele fundou a empresa, ele não imaginava que a empresa fosse chegar no tamanho que é hoje, né? E eu acho também que o fato da empresa nunca ter tido pressa para crescer, ou seja, com um crescimento consistente, bem embasado, fez com que essa trajetória não tivesse regressos, né? Não tivesse tropeços. Acho também que a visão dele de engenheiro industrial, aplicando conhecimentos no segmento de construção civil, buscando assim uma maior otimização de processos, buscando uma diminuição de desperdício, buscando a qualidade e a satisfação do cliente também foram fatores importantes. E verificando o histórico, é interessante também não ficar atrelado a projetos, a financiamentos governamentais. Em grande parte veio da própria indústria ou do próprio mercado residencial. O crescimento veio em cima disso, que é uma base mais estável, né, do que propriamente depender de governo, porque agora o governo, por exemplo, está em dificuldade e tanta gente que entrou no Bolsa Família e dependia só do governo não sabe como sair dessa situação. É verdade. Sempre o segmento que depende de alguma esfera do poder público, seja federal, seja estadual ou municipal,
ele tem essas indas e vindas que fogem um pouquinho da atividade econômica do ponto de vista ideal, vamos dizer assim. E como entender cabeças diferentes, públicos diferentes, né? Você está, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, ao mesmo tempo está lá em Cuiabá, temperatura diferente, população diferente, formações diferentes. E tem que ter uma personalidade que seja adequada a cada região. A sua visão está perfeita, Vili. Realmente, o projeto que nós fazemos em Cuiabá é muito diferente do projeto que nós fazemos em Curitiba, que é diferente do projeto no Chile. E o jeito nosso de conseguir isso é tendo pessoas residentes há bastante tempo em cada mercado, pessoas que vivem aquela cidade, que entendem aquele mercado. Parcerias. Parcerias, que estão ali no dia a dia, conversando com os clientes, entendendo os seus desejos, o seu jeito de viver. E como se conquista o cliente? Vamos entender no mercado residencial. Porque você olhando de fora, parece que o prédio é tudo igual, ainda mais hoje, né? Tem uma padronização. As empresas paulistanas trouxeram para cá uma padronização, os prédios são muito parecidos. Onde é que está a conquista do cliente? Na sua visão, porque você é o homem que tem que pensar na produção para vender depois e não pode ficar com o estoque parado. A conquista do cliente no segmento residencial está nos detalhes. São muitos detalhes que são importantes e que, a princípio, numa olhada rápida ou numa visita rápida a um apartamento decorado, às vezes até passam desapercebidos. Mas a distribuição do tamanho de cada ambiente, né? Qual que é a hierarquia de importância que o futuro morador, a futura moradora dá para cada detalhe do imóvel, seja ele uma instalação elétrica, uma instalação hidráulica, seja um melhor piso para facilitar a limpeza, seja a cor de metais, de granito, seja às vezes uma previsão de uma instalação de internet que facilite, né? Detalhes podem pôr a perder, então, no último momento de decisão, se você não corresponder a esses critérios? Os detalhes são muito importantes e a gente percebe que eles acabam sendo o motivo de escolha de um imóvel por outro. Além, é claro, do detalhe mais importante, que é a localização. Como é que você vê outro ponto importante, é a modernização da construção civil? A construção civil foi durante muitas décadas, até séculos, né? Mudou pouco, as bases eram muito parecidas. E agora tem um processo industrial mais acelerado e tem surgido muitas novidades, isolamento acústico. Quer dizer, aquilo que você vê no carro que muda tanto e se desenvolve, você não vê na construção civil. Parece que agora a construção civil entra também nesse mundo da inovação. O prédio inteligente. Isso ao mesmo tempo que a modernidade ela está presente nos imóveis mais novos, ao mesmo tempo também as pessoas querem algumas coisas tradicionais de aconchego do imóvel, de bem-estar, né? Mas, por exemplo, um item muito importante que mudou muito no imóvel são as esquadrias. Hoje, as janelas, elas permitem um isolamento acústico ou uma melhora no conforto térmico dentro do imóvel no inverno e no verão, que os imóveis antigos não permitiam isso, né? Além disso, também as garagens, por exemplo, o número de veículos hoje que o imóvel precisa oferecer para os seus moradores é quase que uma garagem para cada dormitório, né? Então, essa adequação à forma de viver atual, isso realmente os imóveis eles trazem. Essa é um adequação. limitador, né? Se a pessoa tem uma garagem só, ela já vai pensar duas vezes pela dificuldade que vai ser no dia a dia da família. Sim. Mesmo até que hoje em dia a pessoa não use muitas vezes todos os veículos, mas os imóveis eles têm que comportar essas vagas. Fernando, e aí as tendências? Porque elas mudam muito, né? Temos épocas com tendências diferentes. Nós tivemos um período longo, não sei se permanece, que era o edifício clube. Tinha que ter piscina, tinha que ter uma porção de coisa, parecia um clube. Sim. E principalmente nas áreas urbanas mais
mas já desenvolvidas economicamente. Como é que está? Olha, essa questão do clube continua como um item importante. Uma outra questão importante também, eu acho que a área verde, hoje em dia, também é muito importante, né? Nós percebemos que um bom projeto paisagístico, uma boa vegetação, ou às vezes alguns imóveis que têm o privilégio de ter um bosque privativo, são muito valorizados. Terreno, então, tem que ser grande, ainda, apesar de difícil, né? Está difícil conseguir terreno grande em cidades desenvolvidas? Sim, os terrenos, realmente terrenos grandes, eles permitem projetos mais generosos. Vocês foram, por exemplo, para Ecovilha, aqui em Curitiba, que é um prolongamento da cidade, criado artificialmente, através de uma via estrutural, e a cidade foi atrás. Essa pode ser uma solução, então, quer dizer, você aproxima a cidade com uma via de fácil acesso, transporte coletivo, pistas largas, e dessa forma valoriza uma região que, a princípio, seria vista como periferia, tecnicamente, na hora da venda. Sim, o Ecoville virou uma região de alto padrão na cidade, grandes lançamentos, projetos sofisticados acontecem no Ecoville e, como você disse, as vias rápidas, elas fazem com que a distância física ela seja menos importante do que a distância, vamos dizer, em termos de tempo para chegar, né? E como também hoje o Ecoville conta com toda a estrutura, shopping, comércio, panificadora, supermercado, isso facilitou ainda mais a vida nessa região. Valoriza o prédio por tudo isso, pelas facilidades, escola, tudo está próximo, né? Perfeitamente. Como é que foi para você? Você não se assustou quando teu pai foi passando para você o comando? Porque é uma empresa grande e, na verdade, não é uma empresa só, porque são modalidades diferentes de trabalho e muitas obras, às vezes, simultâneas. E você começou relativamente jovem a responder por tudo isso. Como é que é essa sensação que tudo tem que funcionar, tem que monitorar todos esses pontos? Primeiro, foi uma coisa gradativa, não foi uma coisa assim de uma hora para outra. E segundo, que nós temos uma equipe fantástica de pessoas, um grupo muito competente. E quando se trabalha com gente boa, com gente preparada, os problemas são muito pequenos. Tá certo, parabéns então aí pelos 46 anos e em boa forma, né? Andando aí com facilidade, expandido. Muito obrigado, Fernando, pela presença com a gente. Muito obrigado, Vili, foi um prazer. Muito obrigado. Fernando Fabian, diretor-geral do Grupo Plaenge, conversou com a gente. Críticas, sugestões através das redes sociais, nosso Twitter, @JoséVille, WILLE, ou o portal que trata da memória e da comunicação, que é o JWS, jws.com.br. Obrigado pela audiência.